Conimoco, Babalaricô, conimocô, babalaricô, Conimoco, Jariu. ele é babalaricô, conimocô, babalaricô. Axé a todos, prazer. Para quem não me conhece, sou Brunilário de Oxalá, aqui do Rio Grande do Sul, propriamente da cultura chamada Batuque, né? Nossa religião, e propriamente da nação Ijexá, tá bom? E eu sempre falo, né, dentro dos meus vídeos, quem segue aqui no canal, né, para quem não segue, já vou pedindo que vocês se inscrevam, dê o seu joinha, ative o sininho, que toda vez que eu falar ou tiver algum vídeo, postar algum vídeo, né, vocês vão ter um pouco mais sobre informação sobre esta crença, né? Já peço que deixe o seu like e os comentários também, né, para que a gente possa interagir e assim eu ter mais pautas. Mas dando seguimento ao que eu estou falando, hoje eu vou falar sobre o último orixá, vou contar a última, dentro da nossa, né, o último orixá se chama Oxalá, né, ele é o fim, né, dentro da nossa cultura, e representa dentre o seu axé a força da paz, da sabedoria, da serenidade, da mansidão, do sossego, né, da paciência, da tolerância, né? É ele que é responsável pela espiritualidade, pela fé, também responsável pela harmonia familiar, né? Oxalá, ele é o branco, é o limpo, né? É a perspicácia, é tudo aquilo que vem dentro da calma, a exatidão, né? Oxalá, ele está no silêncio, ele está no tempo, o seu elemento é o ar, né? Então, dentre outras coisas, né, que a gente sabe sobre o orixá, eu gostaria de dividir. Por quê? Porque nossos orixás dentro do Batuque, eles têm classes, né, de ginas, né? E essas classes se subdividem, né, entre novos e velhos. E para que fique da forma mais didática, que você compreenda, né, eu vou dividir então o Pai Oxalá entre Oxalá moço, chamado de Oxalá Bocum, dentro da nossa cultura, e Oxalá velho como Oxalá Orumilá, tá? Dentre esses dois orixás, tem outros orixás, né? Outros Oxalás, podemos dizer assim, classificados. Mas para que vocês entendam, então, eu vou explicar. Por exemplo, Oxalá moço, Oxalá Bocum, né? Assim como o Locum, né, Dacum também. Esses Oxalás, eles são os orixás moços, né? E eles são responsáveis, então, pelo progresso, pela guerra intelectual, pela força da fé, pela conquista, pelas contestações, pelo sacrifício, né? Pela crença, pela batalha, pela esperança e por tudo aquilo que representa o axé de Oxalá, né? Então, no caso, o Oxalá velho, ele representa a visão, né? Ele representa a fé também, né? Porque é o Pai Oxalá, de forma geral. A paciência, a calmaria, né? O passo firme no chão, né? A sabedoria, a transparência, a clareza. Ele é o arquiteto do universo, né? Foi incumbido pela força de Olorum que Oxalá criasse os seres humanos e arquitetasse o universo, né? No caso, Oxalá velho, ele é responsável pelo oráculo também, pela espiritualidade, pela fé, pelo término, né? Então, dentre outras coisas. Mas para que a gente possa compreender tudo isso que eu estou falando, né? Eu vou contar uma história mitológica para que a gente possa compreender a geração e a funcionalidade de Oxalá em nossa vida, tá bom? Então vamos começar. Certa feita, né, o orixá Oxalá, que tudo criou, estava pensando e resolveu criar mais alguma coisa, porque os seres humanos, eles viviam perfeitamente com tudo que tinha, só que eles viviam em conflitos, em atritos, né, em brigas, em discussões e nunca estavam contentes, não tinham aquela paz que Oxalá concebia, né? Faltava a paz de Oxalá na vida deles. Só que Oxalá, por ele ser a força suprema junto ao Olorum, né? Assim como todos os outros orixás, ele resolveu selecionar 16 seres humanos, 16 pessoas, né? E dentre essas 16 pessoas, ele deu um preceito para elas conviverem juntas, né? E nesse preceitos deveriam conviver durante 8 dias, né? De um domingo até o outro domingo.
Só que tinha algumas exigências, que todos estariam de branco, né? Fora estarem de branco, eles também deveriam ficar em jejum, né? E conviver entre si, né? Mas buscarem da sua melhor forma de ser, né? Principalmente com a paciência e a tolerância, né? Mas era muito difícil. Mas enfim, Oxalá fez isso então. Eu estou contando dessa forma para abranger o conhecimento sobre o Pai Oxalá, tá bom? Para que a gente possa compreender o que significa o poder do Pai Oxalá na vida da gente. Então, foi concebido, né, assim, e assim foi aceito. Na verdade, Oxalá convocou e convidou 16 seres humanos, né? Então passou o primeiro dia, foi tranquilo, o segundo dia, tranquilo também. No terceiro dia que começou, né? No terceiro dia, então, eles já começaram a entrar em atrito, cada um com seus defeitos, cada um com seus erros, né? E ali, então, Oxalá nomeou, né, os pecados, nomeou os principais 7 pecados, né, que a gente sabe, né, que é a soberba, a avareza, a luxúria, né, a inveja, a gula, a ira e a preguiça, né? E eles estavam ali então em conflito, em brigas e Oxalá então é, recitou a eles, pediu a eles que eles tivessem um minuto de silêncio, né? E assim eles ficaram, comungaram daquela força de Oxalá, né? Aí acabou o terceiro dia, né? Foi pro quarto dia. Só que assim, o que acontece, gente? Como eles estavam a pão e água, né? Em jejum, né? O que acontece? O dia a dia, né? No dia a dia eles tinham que conviver um com os outros, aprender com as diferenças um dos outros, lidar com os defeitos um dos outros, né? Compreender o que cada pessoa, o que cada ser é um para o outro, né? Eles aprenderam, resumidamente, né, a conviver, porque Oxalá tinha uma missão maior a eles. Eles teriam que conviver com aquelas pessoas. E aquele que fosse dessas 16 pessoas o mais sereno dentre todas as dificuldades, Oxalá traria para ele esta missão, né? Então foi passando, né, os dias, quando chegou no sexto dia, né, Oxalá então novamente falou com eles e resolveu então botar um do lado do outro, essas 16 pessoas, né, e perguntar o que eles estavam aprendendo com aquilo dali, né? O primeiro já falou assim: porque o fulano tem isso, o fulano tem aquilo, o fulano busca aquilo, o fulano não ajuda o outro, o fulano isso, o fulano aquilo. E Oxalá disse que isso era inveja, né? Este era o nome desse termo, inveja. E com aquilo dali ele tinha que aprender a conviver com os seres humanos, né? O segundo, muito prepotente, disse que não tinha aprendido nada, porque o que ele estava fazendo ali para ele era muito maior do que conviver com seres humanos, então para ele não interessava as pessoas que estavam ali. Oxalá nomeou então este ser humano como soberba, né? O terceiro, né, que foi e a terceira pessoa, né, que assim era um feito de 2 e 2, né? A terceira, os dois terceiros no caso, né? Oxalá perguntou a eles e eles disseram assim que estava muito bom ali, que eles não tinham muito o que aprender, mas que era muito bom porque eles estavam guardando riquezas, né? Dentre essas riquezas era riquezas materiais mesmo, né? Só que na hora que aí Oxalá disse, mas vocês vão ter que dividir, e esses dois disseram que não iriam dividir. Oxalá nomeou isso como avareza, né? Tinha mais dois, né, que estavam lá propriamente aproveitando. Esses seres humanos se coloca como homem e mulher, tá? Esses seres humanos estavam lá, então, né, e estavam aproveitando, tava uma festa, né? E Oxalá, resumidamente, né, para explicar, era uma festa profana, de certa forma, eles estavam fazendo dessa forma, e Oxalá nomeou aquilo como luxúria, né? O outro que tinha o necessário, mas estava sempre com vontade de comer, Oxalá nomeou como gula. E o último, né? O penúltimo, desculpa,
era muito irritado, muito bravo com tudo aquilo. Oxalá nomeou como ira, né? E o último como preguiça, pois ele não, para ele estar ali era como se ele estivesse sempre no eterno descanso, né? Então, no sexto dia, Oxalá nomeou, né, os 7 pecados e falou que eles teriam mais 8 dias para continuar ali, né, para eles aprenderem com tudo isso. Eles ficaram na hora muito nervoso, preocupados, entraram numa inquietude sem fim e tal. Quando acalmaram depois, né, no final da noite, quando tomaram o seu copo d'água e comeram o seu pão, Oxalá novamente voltou a conversar com eles, né? No sétimo dia. No sétimo dia. Deu para descansar e no sétimo dia Oxalá conversou com eles. E aí, pela manhã, né? Logo eles acordaram novamente, eles fizeram um desjejum, né? E acordaram, Oxalá pediu para o preguiçoso, né? Que fizesse tal e tal e tal coisa, né? Ele, mesmo tendo preguiça, baixou a cabeça e foi em busca daquilo que Oxalá prometeu para ele. Então Oxalá nomeou ele como diligência, né? Porque ele se obstinou, ele se entregou de corpo e alma para aquilo, ele foi em busca. Para o segundo, que era muito irritado, Oxalá pediu que ele estendesse a mão e ajudasse todos que estavam ali, mesmo estando bravo, ele sentou e ficou do lado de um a um, ajudou todo mundo. Eu estou resumindo a história, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí Oxalá deu para ele o nome de paciência. Aquele que estava sempre com fome, Oxalá pediu que dividisse o pão, que desse aquele único pão que ele tinha para comer, para aqueles que não tinham o que comer ali dentro do templo, né? Então ele aprendeu com aquilo, Oxalá deu para ele uma nomenclatura de temperança, né? Ao invejoso, né? O pai Oxalá explicou, conversou com ele e falou, né, que ele deveria ter um pouco mais de coerência e que ele fosse em busca das suas próprias conquistas, pois o Oxalá, para que ele pudesse agir na vida das pessoas, as pessoas tinham que buscar por si só aquilo que elas queriam para si. Né? Ele compreendeu, foi em busca, interpretou de uma forma certa e Oxalá nomeou ele como bondade, né? Os avarentos, né? O pai Oxalá não pediu, não colocou nenhuma ordem, apenas disse que para que um ser humano pudesse ser completo como ser humano, né, ele deveria se ascender dentro daquilo que ele acreditava. E eles, com aquele pensamento, se deram conta que para poder ser um ser humano de fé, né, eles tinham que aprender a ser pessoas caridosas e dividissem o que eles tinham. E assim foi feito. E o último, né, que era a soberba, que era um ser muito arrogante e prepotente, Oxalá fez com que todos que estavam ali abraçassem ele, beijassem ele, mesmo ele não querendo, né? E ele compreendeu, através da força do amor, que para se ter aquilo que se busca deve-se ter humildade, né? Então Oxalá fechou o 8º dia, né? E falou com eles que ele só tinha feito aqueles dias ali para que aqueles seres humanos pudessem se encontrar em equilíbrio nas suas dualidades, se encontrar em equilíbrio na sua existência como pessoas, e a partir daquele momento ali foi gerado a espiritualidade, né? Esses seres humanos, esses 16 seres humanos, foram incumbidos pelo poder da fé, né? Foi criado a fé nesse dia, através do poder de Oxalá, para aqueles seres humanos, e a partir dali eles teriam a obstinação de encaminhar e conduzir melhor as pessoas que batessem às suas portas. Então, a partir daquele momento foi gerado a espiritualidade e a fé, e propriamente também a religiosidade, né? Não colocando nenhuma crença, na verdade abrindo as portas para que existisse crenças espirituais e rituais, né? Dentro dessas características, dentro da humildade, da caridade, da castidade, não falei da luxúria, né? Da bondade, da temperança, da paciência e da diligência, né? Através disso, o Pai Oxalá trouxe para os seres humanos a espiritualidade, né? Resumidamente. Então, para que a gente entenda o poder deste orixá na vida da gente, é a tolerância, é a paciência, é a obstinação, é a integridade, é o ato de tu compreender através das tuas dificuldades, dos teus medos, que a fé vai estar em cima de todas as coisas, pois a fé é o encorajamento, né? Assim como Oxalá moço ele traz a conquista, Oxalá velho traz a sabedoria, a paciência para que tu possa buscar a espiritualidade, a evolução do ser na tua vida,
né? Então este é o poder do Pai Oxalá, de trazer na vida da gente a compreensão, a tolerância, a consideração, né? A humildade, a caridade, a bondade, né? Não a perfeição, mas rumo à evolução, para que cada um se encontre dentro de si a sua fé interior, o seu Deus interior, o seu poder de atuação como ser humano, como é que eu posso explicar? A forma de saber o porquê que tu veio neste mundo. Qual é o teu intuito de estar aqui? Qual é o porquê que tu está aqui através de um templo religioso, por exemplo? Por que tu busca dentro da tua fé, né, uma casa de religião, se não é para melhorar, né, aquilo que tu tem como defeito, que é a soberba, a avareza, a luxúria, a inveja, a gula, a ira e a preguiça, né? Nós buscamos a espiritualidade para isso, para que a gente consiga equilibrar os nossos sentimentos, né? Porque quantas vezes estamos irados, quantas vezes temos preguiça, quantas vezes temos gula, quantas vezes temos inveja, quantas vezes somos soberbos, quantas vezes temos a luxúria, quantas vezes somos avarentos, né? Então tudo isso, o Pai Oxalá, ele vem para trazer um pouco de compreensão, consideração e evolução. Esse é o poder de Oxalá na nossa vida. O seu dia para nós, né, pro Oxalá moço é na quarta-feira, junto com Pachapanã e Amanhobá, e no domingo, que é dia de todos os orixás, né? O dia principal do Pai Oxalá. Então nós cultuamos o Pai Oxalá no domingo, né? Oxalá, todos os Oxalás, e na quarta-feira o Oxalá moço, tá bom? Então mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Espero que vocês sigam, continuem olhando nos meus vídeos, como eu falei, né? Eu vou dar seguimento sobre os arquétipos dos orixás daqui mais para frente. Então peço que vocês se inscrevam no canal se você quer saber um pouquinho sobre o seu orixá, sobre as suas características pessoais, né? Que você siga olhando os vídeos, comentando, compartilhando com as pessoas, para que a gente possa cada vez mais chegar e desmistificar esse preconceito, essa intolerância religiosa que temos dentro da nossa crença, tá bom? Muito obrigado. Desejo a vocês que o Pai Oxalá, esse orixá que representa a plenitude do ser dentro da gente, essa força existencial que se chama fé, para que a gente possa ter encorajamento, né? Que o Pai Oxalá nos permita cada vez mais ter clareza nos olhos, na mente, na consciência, para que a gente enxergue no outro ser humano um pouco mais de bondade e que a gente faça diferente a cada dia, tá bom? Muito obrigado a todos, que o Pai Oxalá nos abençoe, até uma próxima, axé.